Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na mente de Mark Scout, da série Ruptura. A ideia é tentar entender o que sobra de nós, o que nos define, quando as nossas memórias simplesmente desaparecem. E a grande pergunta que guia essa série e a nossa análise é justamente essa. Os ines, as versões de dentro da empresa, e os outs, as de fora, são realmente pessoas diferentes? Com base em uma análise psicológica bem detalhada, a gente vai descobrir que a resposta é mais complexa do que parece. Então, para começar, vamos falar de identidade. A série toda é, na verdade, um grande experimento mental, né? Se a gente apaga a biografia inteira de uma pessoa, as experiências, as memórias, a pessoa que sobra é tipo uma folha em branco? E a resposta, olha, não é bem essa. A análise que a gente está usando argumenta que o que permanece é algo muito mais fundamental: o temperamento. É como se fosse um projeto biológico, uma essência que o procedimento da Lumon não consegue apagar. E essa ideia de um projeto imutável é a chave de tudo. Para entender isso, a gente precisa separar o que é o hardware e o que é o software da nossa mente. É uma distinção fundamental para desvendar esse quebra-cabeça. A coisa funciona mais ou menos assim. O temperamento é o nosso hardware, a parte biológica, as configurações de fábrica do cérebro. Ele define como a gente reage às coisas. Já a personalidade, com as memórias e experiências, é o software. A Lumen consegue formatar o software, mas o hardware, esse continua lá, intacto. E no caso do Mark Scout, a análise o define como um tipo melancólico fleumático. E é essa combinação que explica tudo, tanto as fraquezas que a gente vê, que são bem paralisantes às vezes, quanto as forças que ele nem sabia que tinha. Olha só que interessante a base química disso tudo. A gente vê aqui, por exemplo, um nível de serotonina muito alto, o que explica a cautela e a tendência dele a um luto mais profundo. Ao mesmo tempo, a dopamina baixa faz com que ele prefira a rotina e resista a mudanças. Quer dizer, ele é biologicamente desenhado para ser funcionário perfeito da Lumon. Tá, então agora a gente vai ver como esse mesmo temperamento, esse mesmo hardware, se comporta em dois ambientes totalmente diferentes. É a mesma pessoa, o mesmo Mark, mas em dois mundos que não se conversam. Primeiro, o Mark de fora, o out. Aqui, o temperamento dele é completamente distorcido por um trauma gigantesco, e as qualidades que ele tem acabam virando defeitos que o paralisam. É uma combinação bem clara. O lado melancólico dele não o deixa superar a dor, fica remoendo aquilo sem parar. E o lado fleumático, que busca paz a qualquer custo, acaba escolhendo a fuga, a passividade, a ruptura como uma forma de anestesia. Agora, vamos para o Mark de dentro, o INI. Lá na Lumon, sem o peso do trauma, esse mesmíssimo temperamento começa a mostrar suas forças, suas virtudes escondidas. É incrível, né? As mesmas características que o paralisam lá fora, o sentimento profundo, o desejo por estabilidade, o transformam aqui dentro num líder ético, competente, mesmo que de forma discreta. Ele não busca poder, busca proteger o seu time. Por isso, a rebelião dele não é um surto, não é uma mudança de personalidade, é uma ativação. É o resultado lento, mas inevitável, de um melancólico que foi empurrado até o seu limite moral. Ele analisa, planeja e age com estratégia, não com impulso. E o mais fascinante vem agora. A própria mitologia da Lumon, criada por eles, acaba confirmando essa análise da psicologia do Mark. A resposta estava lá o tempo todo. Olha isso, o fundador, Keir Egan, falou sobre domar os 4 temperamentos. E se a gente olha para os personagens, a coisa se encaixa perfeitamente. O Mark é a própria personificação da mágoa, ou seja, da melancolia. E os outros personagens representam as outras forças que ele precisa aprender a equilibrar. Então, a jornada do Mark não é sobre se livrar da tristeza ou da mágoa. É sobre aceitar essa característica como parte de quem ele é. É aprender a usar essa sensibilidade, essa profundidade como uma bússola moral, como combustível para a ação. E é exatamente isso que nos leva ao clímax da temporada. A rebelião, que parecia improvável, mas que na verdade era inevitável. É o momento em que a natureza adormecida do Mark finalmente desperta. E o que desperta essa natureza? Uma única frase, uma revelação que muda absolutamente tudo. Ela está viva. Esse conhecimento vira uma chave na cabeça dele. A energia que antes era gasta num luto passivo, numa tristeza paralisante,
de repente é convertida numa missão ativa e focada. O objeto da sua lealdade não estava perdido, estava aprisionado. Isso transforma a tristeza em determinação pura. No fim das contas, a rebelião nem foi uma escolha de verdade. Foi a consequência lógica de um temperamento que finalmente encontrou um propósito maior. E o grande erro da Lumon foi esse: subestimar até onde vai a lealdade de um melancólico. Então, só para resumir, a tecnologia da Lumon pode até separar a memória, mas o temperamento, a essência permanece. Winnie e Walt do Mark não são pessoas diferentes, são o mesmo sistema biológico reagindo a mundos diferentes. E a grande virada dele não é uma mudança de quem ele é, mas sim a ativação total da sua verdadeira natureza. E isso nos deixa com uma última reflexão, que vai muito além da série. Se a nossa essência, o nosso eu mais profundo, não pode ser apagado, será que ele pode um dia ser verdadeiramente controlado? É uma pergunta que fica no ar.